Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, falaremos sobre o gênero textual resenha. Antes de ler, todos os dias são lançados diversos objetos culturais. O que são os objetos culturais? Livros, CDs, shows, filmes, eventos culturais, etc., para nossa reflexão e diversão. Ao ler um jornal, uma revista, assistir à TV, entramos em contato com eles e formamos uma opinião. Ou seja, são nesses veículos, nestes portadores, nestes canais, jornal, revista e TV, que entramos em contato com os objetos culturais, que são os livros, os álbuns musicais, os shows, os filmes, os eventos culturais. Se bem fundamentados e divulgadas, essas opiniões podem influenciar outras pessoas. Então, ao assistir um show, a pessoa forma a sua opinião sobre aquele show. Ao assistir ao filme, da mesma forma, ela também vai formar uma opinião. E essas opiniões podem influenciar outras pessoas. Ou seja, depois de assistir ao filme, quando eu contar sobre o filme a alguém, eu vou expressar a minha opinião. E quando eu expresso a minha opinião, eu estou tentando influenciar outra pessoa e levá-las a se interessar pelo objeto cultural em questão. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre o gênero textual resenha, que é produzido a partir de um objeto cultural, ou seja, o assunto da resenha é um objeto cultural. A resenha ela é publicada numa revista, no jornal, na internet, para expressar a opinião de quem leu o livro, assistiu ao filme, e essa opinião, né, a resenha que foi escrita, tem o objetivo de influenciar outra pessoa a também adquirir o objeto cultural. Então é sobre isso que falaremos a seguir. Aqui nós temos alguns exemplos de objetos culturais. Temos aqui livros, digo, filmes, livros, álbuns musicais, peça teatral. Então, estes são exemplos de objetos culturais. Aqui eu apresento agora para você um exemplo de resenha. É sobre o filme A Noiva Cadáver. Então veja que a resenha ela possui uma determinada estrutura. Esta resenha ela tem uma resenha, não é uma resenha muito curta, é uma resenha mais longa, mas geralmente as resenhas são textos curtos. Então aqui é a resenha do filme A Noiva Cadáver, de Henrique Provenzano Amaral. Então daqui a pouco nós voltaremos nela. O que é uma resenha? Então prestem atenção a essas perguntas que falaremos sobre cada uma delas. O que é uma resenha? Qual o seu objetivo? Ou seja, para que serve uma resenha? Onde ela é veiculada? Que temas são abordados numa resenha? Como se estrutura uma resenha? Qual a linguagem utilizada? O que é uma resenha? Então, a resenha que estamos estudando é a chamada resenha crítica. Então, existem outros tipos de resenha, mas a que nós falaremos a seguir é a resenha crítica. O que é então a resenha crítica? É um gênero textual, é um texto que, além de resumir, preste atenção,
A resenha vai resumir o objeto cultural. Nós falamos anteriormente o que é objeto cultural: livro, show, álbum de música, filme. Faz uma avaliação sobre ele. Então a resenha vai resumir e também fazer uma avaliação, ou seja, falar os pontos positivos e os pontos negativos. Então, quando o autor fala os pontos positivos e os pontos negativos, ele está fazendo uma avaliação. Então, a resenha, além de resumir um objeto cultural, ela vai fazer uma avaliação. O autor faz uma avaliação, falando os pontos positivos e negativos. Então, trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião, também denominado recensão crítica. Só que nós o chamaremos aqui de resenha crítica. Então, aqui respondida a primeira pergunta. A resenha crítica é um texto que apresenta informações fundamentais sobre o objeto cultural. Então, atenção quanto a isso. O que a resenha vai apresentar? Ela vai apresentar informações fundamentais sobre determinado objeto cultural, além de comentários e avaliações sobre ele. Com qual objetivo? Para divulgá-lo, fazer como se fosse uma propaganda, mas aqui nós vamos chamar de divulgação. A segunda pergunta é: quem é o resenhista? O resenhista, quem é o resenhista? O resenhista, em geral, é uma pessoa que tem certo conhecimento na área. O resenhista é quem escreve a resenha. Então, a pessoa que escreve a resenha é o resenhista. Mas o resenhista não poderá ser uma pessoa que não conheça do assunto. Para escrever uma resenha, a pessoa precisa conhecer sobre o objeto cultural que ela está escrevendo. Em geral, é uma pessoa que tem certo conhecimento na área, uma vez que se espera dele um posicionamento crítico. Então, por isso, o resenhista precisa ser uma pessoa que tem conhecimento na área, porque ele vai dar a sua opinião, a sua posição sobre o objeto cultural. Vale lembrar que criticar não é exatamente ressaltar os defeitos. Nós vimos isso aqui anteriormente, né, que na resenha o resenhista apresenta os pontos positivos e negativos. É preciso justificar sua opinião, ele vai justificar, falar o porquê da sua opinião, ir além do acho isso, gosto daquilo. O objetivo da resenha, que é a segunda pergunta colocada. Para que serve uma resenha? Qual o seu objetivo? Então, o objetivo da resenha é divulgar objetos de consumo cultural. Então, novamente, aqui aparecem os objetos culturais: livros, filmes, peças de teatro, shows. Por isso, a resenha é um texto de caráter efêmero. É um texto que tem pouca durabilidade. Uma resenha escrita hoje, daqui a algum tempo, ela perde a sua validade, porque as pessoas já assistiram ao filme, as pessoas já leram o livro, então não tem muita finalidade a resenha. Terceira pergunta: onde é veiculada? Foi a terceira pergunta do início do vídeo. Então, onde é postado ou postada a resenha? Onde é veiculada? Qual canal de comunicação que nós vamos encontrar uma resenha? Então, a resenha é, em geral, veiculada por jornais e revistas. Então, pode ser impresso ou por meio digital. Que temas são abordados? Então, as resenhas vão falar sobre o quê? Qual é o assunto das resenhas? Então, as resenhas vão falar sobre filmes,
A resenha vai falar sobre livros, sobre peça teatral, sobre shows. Então, esse é o tema de uma resenha. O assunto tratado numa resenha. Então, o resenhista assistiu a um filme, ele quer dar a opinião sobre aquele filme, ele vai escrever uma resenha. Então, o tema abordado são os objetos culturais. A extensão da resenha, o tamanho, qual deverá ser o tamanho de uma resenha? A extensão do texto resenha depende do espaço. Então, observem que ela não tem um tamanho determinado. Mas, em geral, não se trata de um texto longo. Quinta questão. Como se estrutura a resenha? Então, ela tem uma estrutura definida. E essa estrutura, muitas vezes, é seguida pelos resenhistas. Então, é uma estrutura geral. Então, ela vai se estruturar em 3 partes. O que deve constar numa resenha? Então, deve constar o título e subtítulo. E a resenha vai ser dividida em 3 partes, como eu disse. O primeiro parágrafo aborda a referência bibliográfica da obra, alguns dados bibliográficos do autor da obra resenhada e aquela obra sendo comparada a obras do mesmo estilo, que pode ser do mesmo autor ou de autores diferentes. É como se fosse a apresentação. Depois, isso aqui aparece no primeiro parágrafo, ou primeiro e segundo parágrafo. Depois vem o resumo. Então, a resenha não começa diretamente do resumo. Há esta apresentação no primeiro parágrafo. Depois é que vem o resumo da obra, ou síntese do conteúdo. Então, aqui, neste resumo, o autor também vai dando a sua opinião sobre a obra que ele está escrevendo. E no último parágrafo vem a avaliação crítica, que é a terceira parte. É onde o autor, o resenhista, ele irá indicar o objeto cultural ou não. Então há esta divisão. Então, ao escrever uma resenha, o resenhista fará esta divisão. Então, agora vamos voltar lá à resenha de A Noiva Cadáver para observar estas 3 partes. Então, vamos voltar aqui. Então, veja aqui, nós não vamos fazer a leitura dela não, mas vamos localizar aqui as 3 partes que eu disse. Então, aqui o primeiro e segundo parágrafo, veja que o autor, então aqui é a primeira parte, né, que eu disse, o autor não resume a obra. O que que ele faz? Ele fala do autor. Ele faz uma comparação entre outros 2 clássicos. Veja, a dupla formada pelo conceituado autor norte-americano John Depp e por um dos mais notáveis cineastas da atualidade, Tim Burton, é responsável por clássicos como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Edward Mãos de Tesoura. Então, está fazendo aqui uma contextualização. Está falando de uma dupla de cineasta e está falando sobre 2 outros clássicos. E no segundo parágrafo, continuando a primeira parte, fala que na produção de 2005, A Noiva Cadáver, o estilo inconfundível e a sensibilidade artística de ambos reaparecem desta vez na forma de uma original animação. Ou seja, foi falado sobre os 2 autores, os 2 cineastas, e fez a comparação entre a obra que vai ser resenhada, A Noiva Cadáver, com outras 2 obras, que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Edward Mãos de Tesoura. Então, a primeira parte é sempre assim de uma resenha. A segunda parte vem o resumo. Então, começa o resumo. Então, aqui começa a ser resumida a história. Começa a ser resumido o filme. E aqui, durante o resumo,
o autor também vai dando a sua opinião sobre o filme. Então, aqui continua no segundo parágrafo, aí vai o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo, o quinto parágrafo. Então, aqui todos são de resumo da história. Continua aqui, neste outro também. E aqui, a terceira parte aparece aqui no finalzinho, onde o autor ele vai fazer a sua avaliação. Ele vai avaliar a obra e indicar ou não. Então, essa é a terceira parte. Veja que ele diz: olha, o filme encanta e merece ser visto. Então, o autor Henrique Provenzano, ele indica a obra, indica o filme. Então, a resenha ela é dividida nestas partes. Então, vamos voltar lá onde nós tínhamos parado, que foi aqui, as três partes. Então, o título e o subtítulo, então ali na Noiva Cadáver não foi colocado, né? Não foram colocados o título e o subtítulo, mas as três partes vocês observaram que aparecem na resenha. Qual a linguagem utilizada? Que tipo de linguagem é utilizada? O resenhista pode escrever de qualquer maneira? Não. Ele vai utilizar a linguagem padrão. A linguagem padrão, o próprio nome já diz, linguagem padrão, segue um formato, como se fosse uma forma, ou linguagem formal, forma, padrão, segue um modelo. Qual é o modelo? O modelo é gramatical, né? Segue as regras gramaticais. Então, é a linguagem utilizada numa resenha. Por quê? Porque o texto é um texto publicado em jornal, é um texto publicado em revista, seja em meio físico, né, no papel, ou em meio virtual pela internet. Então, a linguagem utilizada é a linguagem padrão. Toda vez que um texto é publicado nesses veículos, você pode ter certeza que a linguagem é a linguagem padrão. Então, recapitulando o que nós falamos nesta aula. Então, nós falamos sobre o que é uma resenha. Então, a resenha é um gênero textual que tem como finalidade orientar o leitor a adquirir um objeto cultural. Qual que é o seu objetivo? Então, o objetivo é o que eu acabei de dizer: orientar o leitor, incentivar o leitor a adquirir determinado objeto cultural. Onde ela é veiculada? É veiculada em jornais, revistas, em meio físico ou meio virtual. Que temas são abordados numa resenha? As resenhas vão falar sobre filmes, shows, álbuns musicais, peças teatrais. Como se estrutura a resenha? Então, a resenha é dividida em três partes. O primeiro parágrafo vai apresentar a obra e compará-la com outras do mesmo autor ou de autores diferentes. O segundo parágrafo é o resumo da obra que está sendo resenhada, juntamente com as opiniões. E a última parte, geralmente o último parágrafo, é onde há a avaliação de quem escreveu a resenha, indicando ou não o objeto cultural resenhado. E a linguagem utilizada é a linguagem padrão. Então eu fico por aqui. Bons estudos a todos e tchau.